Bom dia, pessoal. Hoje é dia 27 de dezembro, hoje é quinta-feira. Nós estamos aqui de volta com o canal Brasil Notícias. Você tem acompanhado aí, esses dias tem sido um pouco meio devagar, os políticos de férias, sabe como é que é, né? Eles já não trabalham muito, né? E chega final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, aí pronto. Aí eles vão à forra, né? Não fazem nada mesmo. Pessoal, mas vamos falar agora sobre a decisão de Marco Aurélio para a decisão não, né? O pedido sobre a prisão de segunda instância do Marco Aurélio para que vai ser votada em abril. Né? Qual o impacto disso aqui? Como é que tá essa situação aí no meio jurídico, né? Bom, esse é o canal Brasil Notícias. Se inscreve, aperta o sino das notificações, deixa o joinha de vocês, dá aquele joinha bacana, ajuda, compartilha. Vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 10 mil inscritos. Falta pouquinho, gente. Falta menos de 4 mil. Um abraço para vocês. Vamos à matéria, gente. Lembrando que mais tarde nós temos aí à noite ler os comentários de vocês, tá bom? Bom, vamos à matéria. Isso aqui. Como a ação de Marco Aurélio pode afetar a análise de prisão após segunda instância? Isso deu uma polêmica danada. Pessoal, eu vou procurar interromper o mínimo possível, porque essa matéria é um pouco grande, tá certo? Então a gente vai lendo, vocês vão avaliando aí, belezinha? Cadê? Já saiu do lugar aqui, vamos lá. Só um segundinho. Aqui. Em 10 de abril, o plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, se reunirá para analisar a validade de prisões após condenações em segunda instância. A data já estava marcada quando o ministro Marco Aurélio Melo concedeu liminar que libertava presos que se enquadram nessa situação. A decisão acabou sendo derrubada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, mas seus efeitos deverão estar presentes quando os 11 ministros se reunirem para avaliarem o tema daqui a pouco, há cerca de 3 meses. Com a imagem do tribunal desgastadas, as relações entre os ministros em questões políticas podem influenciar a análise do tema, de acordo com especialistas ouvidos pelo UOL. O STF tá meio, né? O pessoal tá meio sem credibilidade, tá meio desgastado. Também as ações que o STF vem tomando aí, favorecendo criminosos aí, né? Algumas pessoas que estão sendo investigadas, condenadas de soltar ou conceder alguns benefícios. Isso tem, infelizmente, desgastado muito a imagem deles. Deixa eu pular aqui a propaganda. Aqui. Cadê? Deixa eu ver. A posição do presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, de ser a favor da prisão em segunda instância, assim como o seu futuro ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, e a nova composição do Congresso devem impactar o julgamento, segundo avalia a advogada constitucionalista e mestra em Direito Público pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, Vera Schemen. É comum que o Supremo sofra pressões de grupos políticos, sociais. Ela aposta que, antes mesmo de o plenário do STF julgar o tema, os políticos possam tentar fechar a questão sobre o assunto. Uma das maneiras seria a PEC proposta de emenda à Constituição de número 13/2018, que, entre outros pontos, autoriza a execução de pena após condenação em segunda instância. Uma outra forma de fazer valer isso aí, gente, é essa PEC. Fazendo essa PEC, não vai mais para o STF, morre ali no Senado mesmo. E se resolve tudo por ali, né? Porque ir para a mão do Senado, do STF, tá meio complicado. Aí você fala, mas Iglesias, na mão do Senado, o Senado também é bom. A gente tem que ver que o Senado deu uma mudada boa aí, né? 80% do Senado foi alterado. São pessoas novas. Então a gente tem mais chance, eu acredito, lá no Senado do que no STF. Mas vamos continuar aqui. Schemen avalia que Bolsonaro e Moro possam tentar viabilizar junto ao Congresso uma nova definição sobre o tema na Constituição. Assinada por 30 senadores, a PEC está parada no Senado. Se aprovada, ela já está no Senado já, gente. Já foi feita, só não andou para frente.
aprovada, o julgamento pelo STF poderia vir a perder seu sentido. Quer dizer, aprovado uma vez no Senado, não há necessidade de ir para o STF. Vamos. Desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi condenado em julho de 2017, o debate sobre prisão após condenação em segunda instância, que estava autorizada pela jurisprudência criada pela maioria do Supremo um ano antes, voltou à tona. A Constituição atualmente diz que as prisões devem ocorrer apenas não restar mais recursos na Justiça. Pessoal, para vocês verem como tudo isso gira em torno do Lula, né? O STF, um ano antes, já havia aprovado, sem nenhum problema, sem nenhum resquício de nada, a prisão em segunda instância, como o caso de Lula. Aí foi o Lula ser preso, pronto, aí vamos mexer na lei. É como se fosse assim, é como se a gente pegasse as leis brasileiras e manipulasse elas de acordo com a necessidade das pessoas, do político, ou do mau caráter, no caso Lula ali, né? Você viu, o cara tava lá de boa, foi preso, pronto. Uma determinação que há um ano já tinha sido aprovada, vamos mexer com ela, porque agora o Lula foi preso. Então nós temos que dar um jeito de soltar Lula, tem que alterar, tem que mudar. É como se toda a nossa lei fosse uma lei, vamos dizer assim, sem alicerce, vulnerável. Uma coisa que pode ser mudada a qualquer momento, dependendo de quem está sendo condenado, dependendo de quem está sendo preso. É como se servisse aos interesses dos políticos e não dos brasileiros. É uma lei instável, a palavra certa é essa, uma lei instável. Uma hora vale, uma hora não vale. É meio assim. O petista foi preso em abril após ter a sentença confirmada em segunda instância e o STF ter negado um recurso para que ele pudesse continuar respondendo ao processo em liberdade. Dias após a prisão de Lula, houve a apresentação, presta atenção, olha só, tá vendo aqui, ó? Olha só, dias após a apresentação de Lula, houve uma apresentação de uma nova petição. Adivinha de quem? Do PCdoB, que pedia a análise da execução da pena. Pedia análise da execução da pena após condenação pela segunda instância da Justiça. O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, veio a tomar a decisão de libertar presos que se encontravam nessa situação em 19 de dezembro, momentos antes do recesso do Judiciário. 2 dias antes, Toffoli havia decidido que a questão seria analisada em 10 de abril. Quer dizer, você vê que é uma manipulação. Marco Aurélio é o relator dessa ação e você vê que ele é totalmente favorável. 2 dias antes dele querer soltar todo mundo, já havia conversado com o Dias Toffoli, já havia acertado para o dia 10, mas mesmo assim lá dia 19, quer dizer, foi do quê? Deve ter sido do quê? Dia 17? Dia 17, né? 16, 17, 18, 19, dia 17. E aí no dia 19 ele foi lá e quis passar por cima de tudo. É meio que complicado esse povo. O que parece é que está acontecendo uma guerrilha judicial no STF, avalia o professor e mestre em Direito Constitucional Guilherme Formclac, é o nome do cara. Para ele, essa nova ação foi o que possibilitou uma atuação mais confortável do ministro para dar essa decisão. Parece-me que o ministro Marco Aurélio realmente tentou uma manobra para desviar do plenário antes do recesso judiciário. Comentou: o recesso vai até 31 de janeiro. Esse movimento de Marco Aurélio pode tornar tenso o julgamento de 10 de abril. Se o tema já é polêmico, essas manobras poderão voltar à tona em brigas e discussões, avalia Clark. Nessa esteira, não se descarta que um ministro, vendo sua posição estar a caminho da derrota, peça vistas. Isso é muito comum, né, gente? E pare o julgamento. Ou, então, tente colocar outras interpretações dentro do tema. Em ocasiões anteriores, ministros como Dias Toffoli e Gilmar Mendes chegaram a defender
um meio termo, que o início da execução da pena fosse após a condenação no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, pode não haver maioria sobre o ponto central, o que deixaria a situação em aberto para que cada ministro tomasse um tipo de decisão. Não vai ter efeito vinculante. Aí estaremos na mesma situação que estamos agora, né? Pontuou Achemin. Uma coisa é certa, essa situação desgastou a imagem do STF perante a opinião pública, comenta Klafke. Essas tentativas de agirem heterodoxalmente acabam criando desconfiança sobre o tribunal. Bom, tá aqui a matéria, gente, né? É um pouco extenso, um pouquinho, mas eu resolvi ler lá todos para vocês entenderem aqui a situação, né? A gente tem dois caminhos aqui. Nós temos o STF, aguardar o STF votar nessa ação. E pelo que me consta aqui, né, essa ação aqui é muito polêmica, vai dar muita dor de cabeça e a gente tem um grande risco, mais um grande risco da maioria dos ministros votarem a favor da não prisão em segunda instância, no caso como é agora. Isso vai beneficiar muitas pessoas, como Lula e outros condenados. Ou nós temos a possibilidade de tanto o Bolsonaro quanto o Sérgio Moro, quando assumirem, entrarem na questão da PEC. E aí torcer que a maioria, né, vamos dizer assim, vou usar essa palavra juventude, né, apesar de ter muita gente idônea, mas no sentido de senadores novos, né? Então essa juventude nova de senadores que entrou agora, para cerca de 80%, tenham o mesmo entendimento que a população tem o mesmo entendimento que o Bolsonaro tem, e acabem aprovando, né, essa PEC. Isso faria com que o STF não tivesse mais a necessidade de votar a prisão em segunda instância e traria para nós brasileiros muito mais conforto. Infelizmente, é a verdade, o STF está muito desgastado na opinião pública. A gente vê as ações aí do Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, né, e outros aí, né, que têm tomado ações que só entristecem o brasileiro, né, soltando bandidos, dando benefícios para os caras saírem e ir para casa. E a gente está cansado disso, a gente quer ver uma mudança. Parece que eles andam na contramão da sociedade. A sociedade clama por justiça, por leis mais rígidas, e eles parece que trabalham atendendo aos interesses da criminalidade, soltando, dando benefícios, né? Enfim. Tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouco eu vou trazer alguma coisa aí sobre o indulto de Natal. Eu tava vendo ali, eu vou ver a matéria se é interessante. Se for, eu trago para vocês. Um abraço, Canal Brasil Notícias fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês.